No ano 1697 da Segunda Era, um comandante élfico estava em retirada. Ele tinha sido enviado para salvar uma cidade e chegou tarde. A cidade caiu. O exército dele era pequeno demais para o que encontrou pela frente. E a única coisa que restava era recuar para o norte com o que sobrou de gente viva. Em algum ponto dessa retirada, ele encontrou um vale estreito, escondido entre as encostas, difícil de achar e mais difícil ainda de atacar. Ele parou ali porque não tinha para onde ir. Esse comandante se chamava Elrond, e aquele vale é Valfenda. Valfenda não foi fundada por um projeto, foi fundada como um acampamento de gente derrotada que precisava de um lugar onde parar. E eu acho que isso muda tudo o que a gente entende sobre a Terceira Era, porque quase tudo o que resiste a Sauron, milhares de anos depois, nasce dessa guerra, da guerra que os elfos perderam. Hoje eu quero percorrer a Guerra dos Elfos do começo ao fim. 8 anos de conflito, com fases, com datas, com movimento de exército e com um erro cometido por gente do lado certo que criou boa parte dos inimigos. No fim, duas coisas vão ficar de pé, e as duas explicam o resto do legendário. Vale montar o cenário rápido, porque essa guerra não começa com uma invasão, começa com a amizade. Por volta do ano 1200 da Segunda Era, um ser de forma belíssima aparece entre os elfos, dizendo que veio dos Valar para ajudar. E ele se chama Anatar, o Senhor dos Presentes. Gil-galad, o Alto Rei em Lindon, não acredita nele e não o deixa entrar. Mas em Eregion, as portas se abrem. Eregion era o reino élfico da região que os hobbits milênios depois chamariam de Azevin. E ali vivia a maior concentração de artesãos que o mundo já viu, o povo dos ourives. À frente deles, Celebrimbor, neto de Fëanor, e por 300 anos aquele visitante ensinou. Não prometeu, ensinou. O que saiu daquelas forjas naquele período é o ápice da Terra-média sem discussão. Nada antes chegou perto, nada depois chegaria. Foi ali que nasceram os Anéis de Poder. E aí, por volta do ano 1600, num vulcão, a centenas de quilômetros dali, o visitante fez mais um anel, sozinho, sem contar a ninguém. No instante que ele o colocou, os elfos sentiram uma mente estranha entrando nos próprios pensamentos e reconheceram de quem era. Eles arrancaram os anéis dos dedos e Sauron entendeu naquele segundo que 300 anos de trabalho tinha acabado de virar pó. Ele exige os anéis de volta. Os elfos recusam. 93 anos depois, porque essa gente pensa em outra escala de tempo, começa a guerra. E agora eu preciso que você entenda uma coisa sobre esse conflito, porque ele não se parece com nenhum outro do Legendarium. Sauron não invadiu Eriador para conquistar Eriador. Ele invadiu para recuperar mercadoria. Os anéis estavam com os elfos. Ele precisava deles de volta. Todos, mas especialmente 3, que ele nunca tinha visto e cuja existência ele mal suspeitava. Isso muda a natureza da guerra inteira. Não é o Senhor do Escuro expandindo o território. É um artesão tentando reaver um produto que deu errado e disposto a queimar um continente para conseguir. E repare no que isso significa sobre o estado dele naquele momento. Sauron não queria essa guerra. O plano dele era melhor que guerra. O plano era que os elfos usassem os anéis por séculos sem nunca perceber e fossem sendo gentilmente conduzidos até virarem servos que se achavam aliados. A guerra é o que sobra quando o plano bom falha. E ele vai à guerra irritado. É importante segurar isso, porque explica algumas decisões que ele toma adiante. E Sauron irritado é diferente de Sauron paciente. Sauron paciente é quase imbatível. Sauron irritado comete vários erros. Ano 1693 da Segunda Era. A guerra começa. E a primeira coisa que acontece não é uma batalha. É uma decisão administrativa que vai salvar o mundo. Celebrimbor esconde os 3 anéis. Ele os manda para longe de Eregion. Um vai para Galadriel e os outros 2 para Gil-galad, em Lindon. Naquele momento, aquilo parece prudência de guerra. Tirar o tesouro da linha de frente. É a decisão mais importante da Segunda Era. E ninguém ali tinha como saber. 2 anos depois, em 1695, o exército de Sauron entra em Eriador. E é um exército enorme. Ele passou aqueles 2 anos reunindo tudo que tinha em Mordor. E mais o que conseguiu no leste e no sul. Gil-galad faz a única coisa possível. Manda socorro. Ele envia uma força sob comando de Elrond, que naquela altura era o arauto dele, com ordem de chegar a Eregion e segurar a cidade. Elrond marcha e não chega.
Antes de eu contar o que acontece em Eregion, eu preciso fazer um desvio, porque tem uma peça dessa guerra que quase nunca é contada e que muda a leitura moral da coisa toda. De onde vinha boa parte da infantaria de Sauron em Eriador? Havia povos humanos e gente da floresta que morava ali havia gerações. E esses homens odiavam Númenor, porque os Númenóreanos vinham havia séculos derrubando aquelas florestas. Eles precisavam de madeira, muita madeira. Uma frota daquele tamanho consome floresta inteira, e Númenor tinha a frota que dominava os mares do mundo. Então eles estabeleceram um porto ali perto e começaram a cortar. Não pediram licença. Não negociaram, cortaram. Os homens daquelas terras viam a floresta que viviam ser derrubada por estrangeiros que chegavam de navio e não puderam fazer nada. E aí apareceu alguém oferecendo armas. Sauron não precisou enganar aquela gente. Não precisou de anel, de ilusão, de promessa de imortalidade. Eu não sei vocês, mas eu acho isso uma das coisas mais honestas que Tolkien escreveu. Ele era um homem que amava as árvores de um jeito quase pessoal, e ele não deixou o lado certo sair limpo dessa história. Uma parte considerável do exército que devastou Eriador era formada por gente que tinha um motivo perfeitamente razoável para estar ali. Voltando à guerra, Elrond está marchando de Lindon para Eregion. E o exército de Sauron faz o que qualquer comandante competente faria, se coloca entre os dois. Elrond não consegue passar, a força dele é pequena demais para romper. E a capital de Eregion fica sozinha. Em 1697, a cidade cai. E o que acontece depois é um momento complicado de narrar aqui. Sauron toma a casa dos Myrdain, a oficina, o coração da Irmandade. E Celebrimbor resiste ali, pessoalmente, nos degraus da porta. Um ourives na frente de um Maia, defendendo uma escada. Ele é dominado e levado preso. E dentro daquela casa, Sauron encontra os 9. Estavam guardados no lugar onde foram feitos. 9 anéis na mão dele, sem precisar perguntar nada a ninguém. Mas os 7 não estão ali. E os 3, ele nem sabe direito se existem. Então, ele leva Celebrimbor. Sob tortura, Celebrimbor revela onde estão os 7. E aí Sauron pergunta pelos 3. E ele não responde. Um homem que já estava derrotado, que já tinha entregado tudo, que não tinha mais nenhuma reserva de força sobrando, porque quem chega naquele ponto realmente não tem. E mesmo assim, sobre os 3, ele não disse nada. Eles o mataram sem saber onde estavam, e Sauron, furioso, faz uma última coisa com o corpo, manda cravá-lo de flechas, pendurá-lo no mastro e carregá-lo à frente do próprio exército como bandeira. É uma mensagem: olha o que acontece com quem me nega. Só que a mensagem estava errada, porque Celebrimbor negou e a negação deu certo. Agora eu quero parar um segundo, porque tem uma coisa aqui que eu demorei anos para conectar e que mudou como eu leio uma cena famosa. Eregion ficava exatamente ao lado do portão oeste de Khazad-dûm, que a gente conhece como Moria. E naquela época, só naquela época, elfos e anãos foram amigos de verdade, não aliados por conveniência, amigos. As portas do portão oeste foram feitas por um anão chamado Narvi. E os desenhos, as letras, a inscrição em cima foram traçados por Celebrimbor. Isso está escrito na própria porta. A inscrição diz, em 2 partes: eu, Narvi, as fiz, e Celebrimbor de Azevin traçou estes sinais. Quer dizer que quando a Sociedade do Anel para diante daquelas portas, no 3º milênio da Terceira Era, e o Gandalf fica ali tentando decifrar o que está escrito, ele está lendo a letra de Celebrimbor. Um monumento a uma amizade entre 2 povos, assinado pelos 2, feito nos anos bons. E os 2 nomes na porta pertencem ao mundo que essa guerra destruiu. Eu acho que é uma das coisas mais tristes do livro inteiro, e ela passa completamente despercebida, porque naquele momento da história, todo mundo está preocupado com a senha. E é aqui que acontece a parte que quase ninguém conta. Depois de Eregion, Sauron se volta contra Elrond. E a conta é simples. A força de Elrond é pequena, o exército de Sauron é enorme, e não existe nenhuma razão militar para aquilo terminar bem. Elrond deveria ter morrido ali, e aí os portões de Khazad-dûm se abrem. Os anãos saem, uma hoste vinda de dentro da montanha que atinge a retaguarda de Sauron. E ao mesmo tempo, chegam elfos vindos de Lórien, que é o nome antigo de Lothlórien. Sauron é pego entre as 2 forças e recua. Não perde a guerra, recua o suficiente. E esse o suficiente é a única razão pela qual Elrond consegue tirar os sobreviventes de lá e marchar para o norte. Depois disso, os anãos voltam para dentro e fecham os portões. E ficam fechados. Aquele reino se tranca por dentro. A porta que Narvi fez para os amigos élficos passarem deixa de se abrir.
A amizade acabou naquele ano. Não por briga, por guerra. Mas eu quero que fique registrado, porque a gente conta pouco. Os anãos salvaram Elrond. Sem aquela saída, não tem retirada. Sem retirada, não tem vale. Sem vale, não tem Valfenda. O Conselho de Elrond acontece quase 5.000 anos depois, num lugar que existe, porque uma porta de pedra se abriu na hora certa. A partir daqui, a guerra vira uma coisa só. Derrota. Elrond chega ao vale e se instala. Sauron cerca o lugar. E enquanto isso, Eriador inteira é devastada. Em 1699, o exército de Sauron domina praticamente todo o território entre as montanhas nevoentas e o mar. Faz o mapa na cabeça. Eregion não existe mais. Moria está trancada. Eriador está tomada. Elrond está preso num vale cercado. E o que sobrou de resistência élfica na Terra-média inteira é Lindon, encurralada contra o mar, com Gil-galad segurando o que dá. Nessa altura, a guerra está perdida. Não perdida no sentido dramático, perdida no sentido aritmético, da matemática mesmo. Não existe combinação de forças élficas na Terra-média capaz de reverter aquilo. E aí que aparece uma coisa que ninguém no continente controlava, uma frota. É no 1600 da Segunda Era. Tar-Minastir, o rei de Númenor, envia uma armada gigantesca para Lindon. E o que acontece em seguida é rápido e é brutal. Sauron está com o exército espalhado por Eriador inteira, cercando um vale, ocupando o território, mantendo linhas longas. Exatamente a configuração errada para receber uma força concentrada vinda de fora. Os Númenóreanos desembarcam. Gil-galad ataca de Lindon e o exército de Sauron é destruído entre os dois. Ele é derrotado de forma esmagadora e o que sobra dele é varrido. Em 1601, Sauron é expulso de Eriador. Ele volta para Mordor com uma guarda pessoal e mais nada. 8 anos de guerra, e agora a primeira das duas coisas que eu prometi no começo. Os elfos perderam essa guerra. Não empataram, perderam. Perderam a cidade mais importante que tinham, perderam o maior artesão da história do povo deles, perderam a amizade com os anãos, perderam um continente inteiro e só não foram apagados porque uma potência estrangeira decidiu intervir. E ao mesmo tempo eles ficaram com a única coisa que importava. Os 3 anéis sobreviveram. E com os 3, Lothlórien existe, Valfenda existe, e Gandalf, quase 3.000 anos depois, chega à Terra-média e recebe de Círdan o Anel do Fogo, aquele que serve para reacender coragem em coração alheio, num mundo que vai esfriando, e que ele usa sem nunca mostrar o tempo inteiro do Senhor dos Anéis. Toda a resistência da Terceira Era se apoia em 3 objetos que sobreviveram porque um homem torturado não respondeu uma pergunta, e se apoia num vale que só existe porque a retirada foi para o lado certo. Valfenda não é um símbolo de vitória élfica, é um resto, é o lugar onde os derrotados pararam, e é dali que sai tudo. Agora a segunda coisa, e é essa que me incomoda mais. Sauron perdeu essa guerra e aprendeu com ela. Ele descobriu em 1600 uma informação específica e definitiva. Ele não vence Númenor no campo de batalha. Nunca. O poder naval e militar daquela ilha é de outra ordem. E nenhum exército que ele consiga reunir muda esse fato. Um combatente comum guardaria isso como um limite. Sauron guardou como problema a resolver. 1562 anos depois, outra frota númenoriana desembarca na Terra-média, maior que a de Tar-Minastir, comandada por Ar-Pharazôn. E Sauron não luta. Ele sai da torre dele, caminha até o rei e se rende. Deixa que o levem acorrentado para dentro da ilha. E de dentro, em poucos anos, ele vira conselheiro-chefe, depois sumo sacerdote e no fim a ilha afunda. Ele destruiu Númenor por completo, sem uma batalha. Ele só soube fazer isso porque perdeu essa guerra aqui. A Guerra dos Elfos e Sauron é a única derrota militar realmente esmagadora que ele sofre na Segunda Era. E é exatamente ela que produz a lição que permite a vitória mais completa da carreira dele. Isso me parece a coisa mais assustadora sobre esse personagem. E é o que separa de Morgoth. Morgoth perdia e ficava furioso. Sauron perdia e tomava nota. Então, resumindo o que sobrou de 8 anos de guerra, os elfos perderam tudo que dava para perder e guardaram 3 anéis e um vale. E construíram a Terceira Era inteira em cima disso. E Sauron ganhou a maior parte da guerra.
foi expulso no fim e saiu de lá com a informação que ele usaria 1500 anos depois para afundar uma civilização. Os dois lados saíram daquela guerra carregando exatamente a coisa que definiria o futuro deles. E agora eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você tivesse que apontar um momento em que essa guerra realmente virou, um instante que o resto passou a ser consequência, qual você escolheria? A decisão de Celebrimbor de mandar os 3 para longe 2 anos antes de tudo? Os portões de Khazad-dûm se abrindo para salvar uma retirada? Ou a frota de Tar-Minastir aparecendo no horizonte? Eu tenho aqui a minha opinião e ela não é a mais óbvia das 3. Comenta e me corrige se eu escorreguei em alguma data aqui. E não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos novos vídeos que vão subindo aqui no canal. Na Maria, que as estrelas brilhem sobre o seu rosto.